No caso anterior, eu falei que você podia ter um subconjunto dos números naturais como o domínio da minha função, mas também podia ter um conjunto superior ao conjunto dos números naturais como o domínio da minha função. Nem todos os números representam domínio da função. Por isso, quando eu defini uma função real, ela tinha domínio real e imagem e contradomínio real, mas esse domínio real não necessariamente usava o conjunto dos números reais inteiro. Às vezes, você não vai ter esse conjunto dos números reais inteiro para trabalhar. Às vezes, o teu problema vai ter restrições. Às vezes, você nem tem um número real para calcular. Às vezes, você nem tem como domínio apenas números reais. Quando eu estiver trabalhando aqui, eu estarei trabalhando apenas com números reais. Mas eu gostaria que você tentasse entender que você já viu funções que levam conjuntos em outros conjuntos e que têm nomes específicos. Por exemplo, determinante. Se você quiser chamar determinante de função, eu sei que determinante é um número associado a uma matriz quadrada. Mas se você imaginar que a matriz quadrada inicial pode ser um elemento de um conjunto em especial, o determinante dessa matriz é um número que está associado a essa matriz. Então eu posso dizer que o determinante é uma função que leva essa matriz a esse número. Posso ter outro determinante ou outra matriz que leve ou um determinante que leve essa matriz em outro número. Pode ser o mesmo? Pode. Isso eu posso definir como função. Aí não vai ter necessariamente uma variável real ou uma função definida nos reais. Eu posso ter função com matrizes. Assim como eu podia ter função com arcos, e aí você até sabia lá que o conjunto imagem de uma função trigonométrica, no caso da função seno, por exemplo, o conjunto imagem era o conjunto que variava de -1 até 1. Você fala, -1 até 1? Sim, lembra do desenho da senoide, que ia do ponto mais baixo de um dos seus vales, que tinha como correspondente -1, a um dos seus picos, que tem como correspondente 1. Em particular, algumas funções, em especial, elas têm restrições que devem ser respeitadas. As principais funções que devem ter esse respeito ao domínio são dois tipos em especial. A primeira trata de função quociente. Quando você trata de uma função quociente, você fala de uma função f de x que depende necessariamente de alguma coisa com x no denominador. Então eu precisaria ter um p de x aqui no denominador. Em especial, o numerador não precisa depender de x. Tanto faz o numerador. Pode ser um número, pode ser uma letra, pode ser qualquer coisa. O que eu tenho que garantir é que o denominador não seja zero. E aqui esse denominador dependente de x traz como restrição de domínio um p de x diferente de zero. É isso que é a restrição do domínio para uma função quociente. Qual é a restrição de A? É que o p de x seja diferente de zero. Caso isso fique estranho, você pode tentar enxergar, por exemplo, que a função f de x igual a 1 sobre x mais 3, ela não se verifica para um número em especial. Se você analisar a condição anterior, você vai verificar que esse x mais 3 não pode ser zero. X mais 3 é diferente de zero. E se o x mais 3 é diferente de zero, o valor de x será diferente de -3. É a partir daqui que eu estudo a restrição ao conjunto dos números reais. Ah, mas como eu represento isso? Eu posso representar de várias formas. A forma mais usual é dizer que domínio da função f, lembrando que o domínio é dessa função f representada aqui,
O domínio de f, um erro comum. Muita gente coloca domínio de f de x. Não, não é domínio de f de x, é domínio de f, é o domínio da função. F de x é a função aplicada ao x. A função aplicada ao x, você já está usando o x como elemento. Então, você já está dizendo que f de x é a imagem. O domínio de f é o domínio da função, tá? Então, o domínio da função, a grande parte das pessoas está acostumada a escrever assim. É o conjunto formado por todo x pertencente ao conjunto dos números reais, de tal modo que o x não é menos 3. Isso daqui você aprende já no primeiro ano do ensino médio. Você carrega isso até mais ou menos o terceiro ano. No terceiro ano, dependendo de como o seu professor gosta de trabalhar com funções, talvez você também seja treinado a escrever isso daqui. Domínio de f é o conjunto dos números reais, exceto, e esse exceto vai ser usado o símbolo de menos aqui, para dizer exceto o conjunto formado pelo menos 3. O que esse símbolo diz? Esse símbolo diz que você vai usar todo o conjunto dos números reais, mas não vai usar o menos 3, que é a mesma coisa que você dizia aqui no anterior. Você ia usar o conjunto dos números reais todo, exceto o menos 3. Alguns materiais didáticos usam a contrabarra como representação. Domínio da função f é o conjunto dos números reais e a contrabarra para indicar a exclusão do elemento 3, ou do conjunto formado pelo elemento 3, tá? Depende do livro que você trabalha, você tem uma ou outra forma de representação. Mas aí é mais uma questão de gosto, questão de preferência. Se você for fazer uma prova, certifique-se de que seu professor usa uma dessas formas, ou então adote a forma que ele quer que você use em prova. Não o desafie por conta de uma videoaula. Segundo fator, se você for prestar um vestibular, o que interessa é a alternativa que você vai marcar. Então, a alternativa correta depende de você saber identificar uma das formas de representação. Então, saiba as 3. Não precisa decorar as 3. Entenda as 3. Entenda que essa forma de representação diz que eu uso os reais, exceto o menos 3, por conta do símbolo diferente. Essa forma que diz que eu uso o conjunto dos números reais, exceto o conjunto formado pelo menos 3. Esse menos aqui está indicando o exceto. E nesse caso aqui, ou nessa forma de escrita, eu tenho a contrabarra indicando o exceto. Qualquer uma dessas formas é válida. Fique atento para não perder uma questão por bobeira. Além da função quociente que foi citada, eu tenho mais um tipo de função que é chamado de função radical. A função radical também tem aí a sua graça, mas não tem restrição sempre. Talvez você esteja pensando, radical vem de quê? De radical, uhul! Não, não vem de radical assim. Vem de radical de raiz. Raiz não é acentuado. Raízes, sim. Cuidado. Radical vem de raiz. Eu tenho 2 tipos de função radical. Um tipo é uma função radical par. Caso você tenha uma função radical par, você vai ter algo mais ou menos assim. F de x é igual a uma raiz de índice n de um p de x qualquer. Nesse caso, há restrição caso n seja par. Se n é par... eu já escrevi aqui que é par. Nunca é demais ressaltar que essa condição aqui se verifica para n par. Se n é par, seja uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta, uma raiz décima, independente do índice da raiz. Se eu tenho um número par no índice, necessariamente o radicando, que nesse caso é o meu p de x, tem uma restrição. Esse cara não pode ser negativo, porque olha lá no começo o que apareceu como contradomínio.
eu tinha como contradomínio o conjunto dos números reais. Por isso, eu preciso verificar uma restrição de que a raiz par de um número qualquer que esteja no domínio tenha como resposta um número real. Se eu trocasse essa condição aqui para o conjunto dos números complexos, se eu trocasse o contradomínio para o conjunto dos números complexos, eu não teria restrição em uma raiz de índice par. Então, cuidado, eu estou trabalhando inicialmente com funções com contradomínio real. E é por isso que eu tenho aquela restrição ali. Vem comigo. Esse meu P de x não pode ser negativo. Aí você fala, tá, não pode ser negativo, então ele tem que ser positivo. Engano seu. O contrário de ser negativo não é ser positivo. Ele pode sim ser positivo. Mas além da raiz par poder usar números positivos enquanto radicando, eu também posso usar o zero enquanto radicando. Muitos alunos se perdem por conta dessa mera restrição aqui de P de x ser maior ou igual a zero e acabam escrevendo que P de x é maior que zero. Cuidado, não caiam em erros bobos, porque vocês podem se perder aqui ou perder muitos pontos por conta da exclusão de um valor que é extremamente fundamental ou que é fundamental para a estrutura da função. Se você estudar isso daqui, em alguns casos você vai ter que analisar quando P de x é maior que zero, maior ou igual a zero, e quando P de x é menor do que zero. Tudo vai depender de como a estrutura foi montada. Se n é par, o que está dentro da raiz necessariamente não é negativo. Ah, eu posso dizer que é positivo? Pode, mas aí você tem que dizer é positivo ou é zero. Se você quer usar a palavra positivo, reafirme que o zero faz parte do conjunto. Aqui também existe a restrição, ainda dentro de radical par, ainda dentro de radical, existe a possibilidade dela ser ímpar, de o índice ser ímpar. Nesse caso em especial, a sua função f de x, sendo identificada por uma raiz de índice n de um polinômio q de x, se o n for ímpar, você vai ficar feliz agora, porque se o n for ímpar, não há restrição. Não há restrição caso o n seja ímpar. Função radical par tem restrição. Função radical ímpar não tem restrição. Ah, e se o meu contradomínio for o conjunto dos números complexos? Não tem restrição. Ah, mas se o meu contradomínio for o conjunto dos números naturais? Ixi! Aí você vai ver em uma outra aula bem mais para frente o que acontece quando eu tenho restrições no contradomínio. Aí o problema já envolve critérios de divisibilidade, envolve mais algumas características que você ainda não está pronto para ver, tá? Dá um tempinho aí, vamos para alguns exemplos então de função radical par. Vamos lá para o outro lado do quadro que eu já te mostro. Bom, você está trabalhando com uma função radical par. Função radical par pode ser a básica que você conhece. Função f de x igual a raiz quadrada de x mais 3. A restrição nesse caso aqui, percebeu que eu gostei do x mais 3, né? Porque apareceu lá na outra função também. Mas aqui é um exemplo bacaninha de mexer. Nesse caso aqui em especial, o que está no radicando é o x mais 3. Então esse x mais 3 é o que tem restrição. Aí você olha e fala, peraí, mas não tem restrição ali. O que tem de restrição ali? O que tem de radical par aqui? Como é o nome dessa raiz? Você não chama de raiz quadrada? Quando você fala de alguma coisa elevada ao quadrado, qual é o expoente que você usa? Não é o expoente 2? Então essa raiz quadrada, ela tem o índice 2 aqui que nós ocultamos. Por quê? Sei lá, porque não é necessário ficar colocando todas as vezes.
tem matemático que é preguiçoso, sabe? Tipo eu. E a gente evita colocar coisas desnecessárias. Ah, por que você não colocou então? Porque se o matemático for de fato colocar, ou se você for de fato colocar todos os sinais que você deveria colocar, você também deveria colocar um x elevado a 1 aqui, porque esse x está elevado a 1. Talvez você devesse colocar um 3x elevado a 0, porque tem um 3x elevado a 0 ali. Você deveria colocar um sinal de mais na frente do x, e aí acaba se tornando bem trabalhoso e bem chato. E a ideia da matemática é explicar, não é complicar as coisas. Então, para explicar o porquê que esse cara aqui é maior ou igual a 0, eu precisei falar que o índice dessa raiz aqui, apesar de não existir, é 2. Apesar de não aparecer, existe e ele vale 2, raiz quadrada. Eu preciso garantir, para a condição de existência dessa função, eu preciso garantir que esse x mais 3 seja não negativo. Pode ser positivo ou pode ser 0. Joga esse 3 para lá, ou, da maneira mais bonitinha, se eu tenho um x mais 3 aqui, eu quero só um x, tira o 3 daqui, mas também o faça do lado de lá. X menos 3 mais 3 vai sobrar só o x, e do lado de lá, maior que 0, comparando 0 ao menos 3, 0 com menos 3, se tem que ser maior que 0 menos 3, tem que ser maior que menos 3. Essa é a restrição do domínio. Esse é o jeito porco de escrever restrição de domínio. O jeito formal de escrever restrição de domínio é: domínio da função f é caracterizada por todos os x pertencentes aos reais, tais que x é maior ou igual a menos 3. Ah, mas e tem outra forma de representar? Tem. Só que essas outras formas envolvem intervalos numéricos, que você também vai ver numa aula seguinte, tá? Essa outra forma de representar vai ser o conjunto dos números reais, tais que os x, os valores x, são maiores ou iguais a menos 3. Pensa assim, se os valores são maiores ou iguais a menos 3, começa no menos 3 e toca dali para frente. Então, o meu conjunto começa no menos 3 e toca dali para frente. Como eu quero usar o valor menos 3, porque o símbolo é maior ou igual, o colchete que identifica esse intervalo, ele é voltado para dentro, voltado para o número. Só que eu não tenho um ponto de parada. Esse intervalo é ilimitado. E se eu não tenho um ponto de parada, eu caracterizo o final desse intervalo como sendo uma situação. Não é um ponto. Esse cara só quer dizer que eu estou indo para a direita. São valores maiores, cada vez maiores. Então esse cara aqui identifica que eu estou aumentando os números consideravelmente até onde eu quiser e indefinidamente. Como aqui é uma situação, eu não posso fechar o colchete e dizer, olha, eu quero o mais infinito. Não é que eu queira o mais infinito. Eu quero mostrar que ele existe, mas ele não é um número, é uma situação. Então, para não fechar aqui e acabar pecando por excesso, a gente coloca um colchete aberto. Ah, é meio que padrão matemático, sempre que você tiver o símbolo infinito, nunca você vai trabalhar como fechado, porque o fechado serve para caracterizar o final, o encerramento daquilo ali e serve para mostrar que eu quero aquele número. Eu não quero o infinito porque eu nem sei o que ele vale. É uma representação de alguma coisa, de algum espaço que cresce indefinidamente, ok? Então, essa é uma restrição de um conjunto ou de uma função radical par. Caso aparecesse uma função radical ímpar, você não deveria se preocupar com a função radical ímpar. Afinal de contas, uma função radical ímpar não tem restrição de domínio. Talvez você esteja pensando, tá, até aí isso tudo eu sei. Vamos dar uma mexidinha então nisso daí? Vamos misturar alguns conceitos que talvez você acredite que já saiba e que às vezes podem pegar no seu pé. Primeiro conceito que eu acredito que seja interessante nós vermos vai servir essencialmente para você que está no segundo ano do ensino médio. Ou talvez até no terceiro ou adiante até. Caso você tivesse a relação
cossecante de x ao quadrado menos 6x mais 8. Talvez você precise disso daqui. E aí, se você tem uma função cossecante de x ao quadrado menos 6x mais 8, talvez você olhe para isso aqui e diga, não dá para mexer, porque tem uma expressão de segundo grau, é uma expressão de segundo grau, não é uma equação, não tem símbolo de igual aqui. E se essa função cossecante aqui for definida para x² menos 6x mais 8, como é que eu analiso, caso eu tenha uma função como essa, como eu analiso o domínio? Bom, aí você vai precisar de vários pequenos conceitos que nós já vimos. Primeiro pequeno conceito, você precisa definir como uma função. Essa relação é a relação f de x igual a cossecante. Cossecante é 1 sobre o seno. 1 sobre seno. Se a cossecante usava como arco ou como ângulo, tanto faz aqui, o x ao quadrado menos 6x mais 8, o seno do qual depende a cossecante também estará relacionado a x² menos 6x mais 8. No primeiro momento, eu fui um pouco displicente com relação à apresentação da cossecante, mas entenda que eu estou tratando da função cossecante dependente dos valores x² menos 6x mais 8. Quando você olha para isso daqui, na sua cabeça não deve vir o seno, não deve vir isso de imediato. Na sua cabeça deve vir um conceito que nós vimos ainda há pouco. Deve vir que, eu tenho uma divisão de dois termos. E eu tenho um x no denominador. Se eu tenho uma divisão entre dois termos e eu tenho um x no denominador, necessariamente o denominador não pode ser zero. Então, seno de x ao quadrado menos 6x mais 8 não pode ser zero. Se você está no primeiro ano do ensino médio, independente de você saber o que é cossecante ou o que é seno, independente de você saber que isso pode ser trabalhado como uma função, você entendeu que eu tenho uma razão entre dois caras, eu tenho um quociente, eu tenho uma função quociente e o denominador não pode ser zero. Para você que é do primeiro ano, isso daqui é o que eu ensinei até agora. Para você que é do segundo ano, que já começou a mexer com funções trigonométricas, provavelmente isso daqui já esteja dizendo para você, olha, se o seno não pode ser zero, analisando o ciclo trigonométrico, o meu seno é visto no eixo vertical, e isso só faz sentido se você já está do segundo ano adiante. O meu seno é visto no eixo vertical, e o valor zero no eixo vertical é esse carinha aqui. Os arcos que sugerem o seno igual a zero são esse cara aqui e esse cara aqui. O primeiro é zero, o segundo é π. Como eu não tenho restrição alguma de domínio com relação à quantidade de voltas, eu posso dizer que os meus valores cujo seno correspondem a zero são 0 mais π, mais π, mais π, mais π e assim por diante. Essa representação aqui diz que os valores para os quais seno de alguma coisa é zero, essa alguma coisa necessariamente é 0 mais de π em π, eu digo kπ. Só preciso garantir que esse k seja inteiro. Então, essa relação aqui está tratando do seno de alguém. Você que está no segundo ano já deve ter visto que o seno de alguém é igual a zero, então esse alguém tem que ser representado da forma 0 mais kπ. Fica de olho aí que eu vou apagar o outro lado aqui para a gente continuar. Bom, agora que você já tem uma breve noção de qual é o comportamento daquele cara ali, você sabe que o seno será zero para esses valores citados. E se eu quisesse que o seno não fosse zero? Bom,
Se ele é zero para esses valores, ele não é zero para valores que não são esses caras aqui. Então, o seno de x ao quadrado menos 6x mais 8 seria zero se esse pedaço aqui fosse igual a 0 mais κ. Então, x ao quadrado menos 6x mais 8 tem que ser 0 mais κ, com k pertencente aos inteiros. Mas eu quero exatamente o contrário. Eu quero que não seja zero. Se eu quero que não seja zero, diferente de zero, diferente de zero. Aí você fala, tá, mas como é que eu faço para resolver isso daí agora? Porque agora você botou um κ aí, o que eu faço com esse κ? Aí é que mora a graça de se aprender matemática de maneira correta. Quando o teu problema for dado, ele vai te dar uma restrição em relação aos valores do domínio. E essa restrição em relação aos valores do domínio é que vão sugerir a solução desse problema aqui. Se ele falasse que queria valores de 0 a π sobre 2, por exemplo, você nem precisaria se preocupar com esse κ. Poderia usar direto o zero aqui, boa. Caso você não se preocupasse com isso, ou caso você tivesse variações para isso, talvez você devesse variar o valor de k. E aí você vai variando o valor de k, para cada valor de k você tem 1, 2 ou nenhum valor de x correspondente. Algumas armadilhas são feitas com relação a isso daqui, mas como as restrições do domínio são claras e são clássicas, o ideal é que você entenda isso daqui. Entenda que existe uma restrição que depende necessariamente da natureza da minha função. Se eu tinha uma função quociente, essa função quociente necessariamente deveria ter o denominador não nulo. Ah, mas e aí eu precisava garantir que o seno não fosse zero. Tudo bem, dá uma olhada lá na função e verifica quando a função seno é zero. A partir daí, você consegue concluir várias coisas a respeito das funções. Esse primeiro momento se encerra aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais.